Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia. Espero que você fique até o final, porque o tema é importantíssimo. Eu sou a Márcia Mazeia, minha convidada de hoje, na verdade, já é sócia aqui do Giro, que é a Esther Zomer. Ela é especialista em dependência tecnológica e nós vamos falar sobre um tema que já deveria ter sido falado, ou não, porque é um assunto que está aí, sempre a gente vem noticiando fatos, assim, terríveis que vêm acontecendo com os nossos jovens, com as nossas crianças. Por isso eu decidi vir falar sobre esse tema agora, que deu uma esfriada, mas é um assunto que a gente precisa falar sempre, que é a série da Netflix Adolescência. Esther, obviamente que você assistiu. Antes de mais Sim, nada, seja bem-vinda. obrigada. Você assistiu, Sim. obviamente, porque tem muito, tudo a ver com a sua área. O que é que te impressionou nessa série? Ou é sim, você se impressionou? Porque é tão a tua teu Não, não me impactou e não me impressionou, tá, hum, pra falar a verdade, porque isso a gente já vem acompanhando, a gente já vem, veja, são 10 anos que eu venho estudando sobre isso, então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Só que agora, a sociedade que tá começando a prestar atenção em algumas coisas, que não prestava antes. Então, quando eu vi o autor da série, numa entrevista, ele falava assim que o que chamou a atenção dele? Ele é de Londres, e saiu uma matéria no jornal, contando um caso desse, igual ele relatou lá, né, da menina sendo assassinada. Ok, ele leu aquilo, ok. Algum tempo depois, ele recebeu outra reportagem sobre, outra notícia sobre isso. Só que totalmente oposto de onde tinha acontecido o uhum, primeiro caso. uhum. E aí ele começou, tipo assim, o É, que que tá acontecendo? E aí ele foi investigar e começou a ver o quanto isso estava acontecendo. Só que isso tá muito pouco falado ainda, né? Porque choca. e ninguém quer ver, E né. ninguém quer ver, exatamente. Então, tanto que ali a série, ela é baseada em fatos reais, né? Mas ele fez um compilado de vários casos que já aconteceram, Aconteceram. Uhum. né? Então, assim, me chocou? Não, não me chocou. Mas o que que me chamou a atenção? Um garoto de 13 anos, que é um garoto, é um adolescente, né? Ter essa essa ideia de que ele não é um homem, que as mulheres vão gostar aos 13 anos de idade, onde ele está construindo A toda uma sexualidade. identidade e a sexualidade, né. Isso me chamou muito mais atenção, o que é que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes. Porque 13 anos não é para estar pensando que eu sou o homem ideal na vida de uma mulher. Para mim isso foi mais impactante do que ele ir lá e, sinceramente, matar a menina. Hum. Isso impactou pra mim muito mais de ver o quanto os adolescentes estão adoecidos. O que é que a gente está fazendo de errado que esse adolescente está se despertando para essa questão e se cobrando muito fortemente com relação a isso? Rede social. Hum. O que que tá acontecendo? Hoje, Márcia, eles querem ser igual aos influenciadores. Hum. Hoje, é muito difícil você atender um adolescente, como eu vejo no consultório, e você pergunta assim: "E aí, qual a tua perspectiva?". "Eu quero ser influencer". Eles não falam mais assim, é raro: "Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser seguir a profissão do meu avô", eles querem ser influencer. E aí você pensa assim, o que é que nós temos de influenciadores hoje que agregam na vida das pessoas? Nada. E o adolescente não filtra. Então, o que que ele quer? Ele quer fazer a dancinha, ele quer ser aquele homem bombado, sarado, alto, loiro, de olho azul, ele quer ser o modelo que vai agradar aí um nicho da mulherada. E aí ele começa com as comparações, com os comparativos, e aí entra numa crise de identidade, começa a ficar adoecido, e aí vem essa questão. As crianças estão se sexualizando muito cedo, né? Quando eu vejo esse monte de menina pequena fazendo skincare, com roupa curta, fazendo dancinha, gente, não é pra estar em rede social, né? A rede social hoje, ela é o maior vilão para a nossa saúde mental. Sim. Tem uma questão que te chama muito, desperta muito o nosso olhar, que é o cyberbullying, que na Sim, verdade o garoto ali ele sofreu enfrentou, isso, sim. sofreu, né.
Que nós podemos falar sobre isso? E eu queria que você falasse de dados. Como é que nós estamos em termos dessa dependência tecnológica, essa questão do cyberbullying? Tá bem grave, tá? A gente teve um aumento, assim, de 70% praticamente dos casos de bullying. Até eu estava fazendo a pesquisa hoje para audiência, os cartórios nunca receberam tantas notificações de processos, de bullying e cyberbullying. Assim, aumentou muito isso, né? O governo federal, tem um programa chamado Escola Legal. Depois que eles começaram esse projeto, caiu um pouco nas escolas, mas não são todas as escolas Aderiram. que aderiram, né? Mas existe um projeto, e esse projeto tem que ser ampliado. A gente precisa de ações para ampliar essa questão do bullying, do cyberbullying, né? E a gente precisa tirar de vez da frente essa coisa que na minha época isso existia e nunca deu nada, assim, sempre deu alguma coisa assim, tá? E hoje a gente tem a questão da tecnologia, que o cyberbullying, ele é mundial, né? Então, assim, tudo corre muito rápido. É fácil acabar com uma pessoa via rede social, via Muito, internet, né? total. E isso vai adoecendo. A gente está aí com um índice de crianças e adolescentes adoecidos, com questões de ansiedade e depressão, Só aumentando, né? só aumentando. E aí você fala assim, gente, alguma coisa está muito errada. Então, assim, a primeira coisa que eu faria, tirem as redes sociais do seu filho. Por que a gente fala que rede social é para 13 anos? Porque o cérebro está um pouquinho mais maduro. Ele consegue filtrar um pouco mais. Agora, esse garoto, 13 anos, né? Com certeza com rede social e celular desde cedo. O adoecimento vem vindo. Acumulou, né? Acumulando, porque é uma criança. Uma coisa é você, Márcia, eu, na nossa idade, a gente escutar alguma coisa que seria um bullying, um cyberbullying e lidar com isso. Outra coisa é uma criança de 8, 9, 10, 13 anos. É muito diferente isso. A gente tem dificuldade? Imagina. Imagina eles, é isso que a gente tem maturidade. Agora, imagina eles que não têm essa maturidade, né? Então, a gente precisa ampliar esse olhar para isso. Os pais precisam sair do celular também. Márcia, não adianta a gente ter lei para tirar o celular da sala de aula, a gente ter lei para dizer que a limitação de celular é 13 anos. Se os pais não assumirem a parentalidade e não tomarem posse dos seus filhos, né? Eu sou de uma geração que cresceu ouvindo uma frase assim, ó: adote seu filho antes que um traficante o adote. Forte, hein? Forte. Eu morava no Sul, essa era uma campanha que tinha. Isso, eu não esqueço disso. E hoje eu penso isso: adote seu filho antes que uma rede social o adote. Mudou o atacante O aí, atacante. E assim, ó, os pais estão tão preocupados em proteger os filhos da vida real, mas não protegem no mundo virtual, que é muito mais que é perigoso muito às mais vezes. perigoso. Então, assim, aquela frase bem clichê. Você deixaria o teu filho numa praça pública sozinho, cheio de gente que você não conhece? É isso, né? É isso, Exatamente você não isso. deixa, mas aí você deixa ele dentro de um quarto, com o mundo na mão, Uhum. né? Sem monitoramento. Aliás, tem uma coisa que para mim também chamou atenção nessa série, que é a estrutura familiar, porque olhando de fora, pelo menos aparentemente, é uma família estruturada. Mãe, Exatamente. pai, Poderia ser a minha família. ambos trabalhando normalmente, dando educação e tal. É isso? Então você tá vendo como é que é? Olha só a cena que impacta, né? Quando, assim, o que me impactou também foi o seguinte: aquela abordagem da polícia. E é assim mesmo. E aqui no Brasil já tá acontecendo também, tá? Desse jeitinho aí. Que a polícia entra, invade, desse jeito. Já está acontecendo. Então, quando a polícia invade, né, a casa e o menino tá lá no quarto, gente, ele é um fofo, você olha pra ele, é uma coisa mais querida do mundo, bonitinho, todo meiguinho, né? Você pensa assim, gente, mas ele não fez nada. É. E a família fica ali assim tensa porque eles também não sabiam o que ele fazia lá dentro, né? Então, assim, tem uma hora que a mãe fala assim, mais ou menos isso, onde foi que a gente errou, que é o que mãe sempre se pergunta, né? Mas, gente, não tem nem como responder essa Porque não pergunta. tem receita, né? Porque não tem receita. E é aquilo, mais uma vez, a gente está passando esse momento, é a primeira geração a passar essa transição, né? Hum. A gente não sabe o que acontece. A gente tá aprendendo ainda, né?
Então, quando os pais falam pra mim assim, não, mas eu não posso ter a senha do celular, eu não posso ver o que ele faz, por questões de privacidade. Não, gente, não existe privacidade de celular de filho. Existe cuidado, existe atenção. Então, assim, a gente precisa saber o que eles fazem lá. E outra, né, Márcia? Se você, pai, se você, mãe, não estiver preparado para falar de assuntos como pornografia, pedofilia, sexo virtual, estupro virtual, golpe, com o seu filho, não dê o celular. Mas como abordar isso para um adolescente? Você tem que sentar e conversar, olho no olho. Você precisa conversar. Você precisa explicar, porque vai aparecer, Márcia. Vai. Vai aparecer. Como é que ele lida com aquilo que vai aparecer ali? Que é o que eu falo sempre. Por que existe faixa etária de programação? Porque se o programa é para 16 anos, é porque você já tem maturidade para assistir aquilo, Sim. né? Aí tá, daí tem muitos pais que também não respeitam a faixa etária. Então, meu filho tem 10 anos, mas ele quer ver um programa de 16. Ah, vou deixar. Só que às vezes tem uma cena ali no meio que ele, aos 10 anos, não tem maturidade para entender aquilo. E você não sabe o que aquilo vai causar para ele. A interpretação que ele vai ter, Que ele né? vai ter. Agora, aos 16 anos é outra, tá tudo bem. Pode ser que seja uma cena super besta, né? Então, a faixa etária existe para alguma coisa também. Mas nem isso os pais mais estão respeitando também. Porque não se tá mais acompanhando o que os filhos estão fazendo. Volto a falar, acho que eu já falei isso aqui várias vezes. A gente nunca teve tanto tempo junto dentro de casa, mas tão isolado e separado. E isso é um comportamento que a gente percebe na vida, No né? As mundo. pessoas estão muito mais sozinhas no meio de tanta gente. Todo mundo na sua bolha. Exatamente. Na sua bolha, com a sua verdade, com a sua filosofia, com o seu pensamento. Olha a polarização que a gente tá de tudo por aí, né? Por quê? Porque a rede social virou o seu canal de TV. Eu tenho Instagram, aí eu tenho meu público. O que eu falo lá, aquilo ali é minha verdade, né? Mas eu entendo que tem gente que não vai gostar, ok. E eu sei escutar o que o outro tá falando, se ele discordar de mim, ok. Mas tem gente que não consegue. Então, o que tá acontecendo? As pessoas acham que são soberanas em tudo, sabem tudo e que a vida é aquilo ali, né? E não é bem assim. Pode falar. Não, então assim, a gente vai ter que dar alguns passos para trás, igual os países de primeiro mundo já estão fazendo, né? A Espanha já fez uma lei que proíbe rede social antes dos 16 anos. Já saiu a lei lá. Então, assim, a gente precisa rever algumas condutas. Vai precisar. Você falou da iniciação a partir dos 16? 16. 16 anos. Mas como é que está o estrear dessa criança? Começa lá atrás, né? Você me deu um dado, ela me deu um dado aqui, Esté me deu um dado antes da gente iniciar a gravação que de fato me assustou. Queria que você Sim. repetisse. Como é que é a iniciação? Então, saiu agora a pesquisa nova, depois também eu te mando aí o que saiu, da Tiki Kids, né? Que é um órgão aí que está sempre fazendo pesquisas e acompanhando isso. Então, o que me assustou também? Que nesse último ano aumentou em 44% o uso de telas digitais para bebês de 0 a 2 anos. Aí você me explica assim, qual é a necessidade de um bebê estar à frente da tela nessa faixa etária? No momento que ele está em pleno desenvolvimento. Assim, Márcia, isso vai dar tanto impacto. Isso vai dar tanto impacto. Nós vamos ter um boom de laudo de autismo e TDAH que você não tem noção. Mais do que a gente já está tendo. Mais do que a gente já está tendo. Por quê? Porque a gente ainda não está falando sobre essas questões. A gente ainda tem médicos que não se atentam para essas questões quando vão fazer os laudos do TEA. Eu não digo que a gente não tenha, que os casos não são reais, mas do jeito que tá demais da conta, né? E o que eu falo sempre também? Uma criança que é exposta a telas digitais nessa faixa etária, ela vai desenvolver sintomas que acabam confundindo com autismo. Aí você fala assim, mas os sintomas têm que estar no mínimo 6 meses. Mas se a criança já está de 0 a 2 anos na tela, 6 meses, é claro que vai dar o sintoma. Ela não vai ter olho no olho, ela não vai saber fazer leitura de emoção, de facial, ela vai ter atraso na fala, na coordenação, porque ela vai ter a tela, ela vai só estar recebendo informação, ela não vai estar compartilhando, ela não vai estar fazendo troca. Então, assim, isso é assustador. Para mim, isso, assim, é surreal um dado desse. Agora, uma coisa que me assusta muito
assustou muito, voltando ainda a falar da série, é que a impressão que a gente tem é que há um despreparo de todos os lados, dos pais, da polícia, até Uhum. mesmo da psicóloga. Houve um momento ali que ela titubeou, ela não sabia nem como lidar com a situação, né? Como que a gente se prepara para viver o mundo que a gente está vivendo hoje? Letramento digital. Hum. A gente precisa incluir esta matéria na sala de aula e na sociedade. Então vamos Letramento lá, que digital. seria, para quem não entende, Letramento digital. Saber desse mundo digital. Olha só, eu não conhecia todos esses significados dos símbolos do WhatsApp que eles têm. Eu sabia de alguns, outros não. Ah, eu tenho que saber tudo? Não, mas você tem que saber algum, pelo menos. Você tem que saber que isso existe. Então, a gente precisa entender essa linguagem que está acontecendo aí, né? É educação. É educar para esse novo... para essa nova disciplina que a gente tem, que é esse mundo tecnológico, né? E aí você me fala assim, ó... Eles são nativos digitais. Não, eles não são nativos digitais. Eles só nasceram numa época que as tecnologias estão aí. Então, assim, enquanto a gente só pensar em fazer lei, e a gente não focar em letramento digital, não vai adiantar nada. A gente vai continuar patinando. A gente já tem aí países de primeiro mundo que já estão com essa disciplina nas escolas, na sociedade e ensinando sobre ensinar. É ensinar. é educação, É né? educação. Márcia, eu sou educadora, tenho aí 30 anos de formada, vários de atuação. E assim, a educação é a base de tudo. Sem educação, a gente não anda. Então, claro, a gente precisava de uma lei para tirar o celular da sala de aula, a gente precisava porque estava fora do controle. Mas a gente precisa educar. Educar. E educar até os pais, né? Então, o letramento digital se faz necessário. A gente precisa. Tem que ir para a escola e tem que ir para a sociedade civil. Por falar em ir para a sociedade civil, e esse foi um dos motivos pelos quais eu trouxe a Esther aqui, é a audiência que vai acontecer agora Dia dia 30, 30, 7 horas da noite. 7 horas da noite, na Câmara Municipal. Participem, porque com certeza a gente precisa colocar esse assunto Em pauta, urgente. para ontem. O que é que vai ser debatido, o que é que vai ser discutido ali naquela audiência? Então, o que a gente vai discutir? A gente vai estar com a coordenadora do grupo de psicologia da Unip lá, que ela vai falar sobre a saúde mental, que não tem como a gente falar de dependência tecnológica, dos tecnológicos, sem associar à saúde mental, né? A gente vai estar com uma outra colega que vai explanar sobre o brain rot, que é o cérebro podre, né? O que é o cérebro podre, né, gente? É essa coisa do... Eu não fixo nada, eu só rodo feed, eu só rolo, né? E não fixo nada, não me aprofundo em nada, e cada vez eu vou ficando mais, desculpa a expressão, emburrecido. Então, esse termo foi ano passado cunhado por Oxford, né? Com a preocupação de realmente o que a gente está fazendo com o nosso cérebro, com a nossa vida. E é aquilo que eu sempre falo, nós adultos desenvolvemos nosso cérebro, as crianças ainda não, estão em desenvolvimento. Então, por isso que eu bato sempre na tecla. Olha essa questão do uso tecnológico com as crianças e adolescentes, né? E a gente vai falar sobre a dependência tecnológica, que é a parte que vai me tocar, porque a gente está aí promovendo um monte de ações na cidade, a gente está aí se movimentando para tentar levar esse conhecimento para a população e começar esse letramento digital na população civil também. Excelente. Né? Porque a gente precisa ampliar esse debate. Quando o Fawaz me chamou, ele falou, Esther, tô aqui, queria uma ajuda sua, a gente quer fazer uma PL pro brain rot. Eu falei, não, Fawaz, não vamos fazer PL. Sabe o que a gente vai fazer? A lei que a gente tem aqui já é muito ampla. Então, vamos incluir isso lá dentro, porque tem como a gente incluir. A lei que a gente tem aqui não é de proibição, ela é de educação, que é o caminho, é educar. Então, eu acho que as pessoas nem sabem que a gente tem uma lei que fala sobre isso, né? Então, a gente vai abordar esses temas. Como eu te falei aqui no começo, eu não vou lá falar coisa bonita, eu não vou lá para falar os meus 15 minutos, que tá tudo certo, e dos benefícios. Os benefícios, ok. O que eu vou fazer? A minha parte vai ser alertar a população do que está acontecendo. Dentro do seu quarto. Dentro da sua casa. Como aconteceu com o garoto. Como aconteceu com o garoto. Dessa audiência, qual que é a ideia? Haverá um próximo passo?
Então, o próximo passo é aprovar na Câmara essa inclusão do brain rot na lei, né? Uhum. É chamar a população pra gente, no dia que a lei do detox digital foi aprovada, pra gente fazer um evento na cidade, pra gente fazer alguma movimentação sobre isso, para que a gente faça. Eu viajo, né? Mas o que eu tava pensando, né? De a gente promover, de repente, uma vez por mês na cidade, dia off. Sem Sim. estar online, né? Desconecta tudo. Ah, eu tenho conta para pagar, paga no outro dia. Sabe assim? Que a gente tente fazer a população entender que é possível viver sem o celular, que é possível a gente viver sem estar conectado 24 horas por dia. A vida, a lei, né? Que é a vida. Fora. Ó, quando a gente vai fazer as palestras, que eu falo para as pessoas assim, abre as configurações, vamos lá, busca aí o tempo que você tá ficando no celular. Não, eu fico pouco. Quando as pessoas começam a olhar o tempo que elas ficam ali, tipo assim, como assim? Aí você vê uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, aí ela vai lá olhar as configurações dela, ela ficou 6 horas no celular. Aí você começa a pensar, tá, mas o que ela fez? Porque assim, se ela trabalha 8 horas por dia, de lazer, tá? Não tô falando de trabalho, de lazer. Quando essas configurações aparecem pra gente a estatística ali, que, quando você fica nas redes sociais. Que trabalho é uma outra coisa. Aí você começa a pensar, o dia tem 24 horas, a pessoa trabalha 8, ela ficou 6 na rede social, o que ela fez? Nada. Nada. O que ela agregou? Nada. Então, assim, essa é uma conscientização que a gente precisa trazer para as pessoas. Isso aqui, bem usado, é sensacional. O que eu falo sempre? Isso aqui tem que ser meio, não tem que ser fim. E a gente está usando como Boa. fim. Tecnologia tá aí para ajudar. Ela tá aí. Gente, a gente tem ganhos na saúde com a tecnologia, a gente tem ganhos na educação, a gente tem ganhos na comunicação, a gente tem ganhos em todos os setores. Sim. A questão é a forma que a gente tá fazendo, que não tá legal. E outra coisa, Márcia, você acha que na minha casa eu preciso de uma lei para falar que não vai ter rede social, não vai ganhar celular? Eu não preciso, eu tenho que assumir isso. Porque o exemplo também tem que vir de você, Tem que vir né? da gente. Então, assim, a partir do momento que eu passo esse poder de pai e mãe pro Estado, é meio complicado, né? Sim. Então, eu acho que, assim, não é para os pais se culparem, se julgarem. A gente não tá aqui falando assim, pai, você tá fazendo tudo errado. Não. Mas eu acho que os pais também estão perdidos, precisando de orientação. Aí, falando em projetos, eu entreguei para a equipe do CIEMP e da Educação aqui de Jundiaí, algumas propostas de projetos, inclusive de trabalho com grupos de pais lá dentro do CIEMP, para a gente fazer esse trabalho de vários encontros, um número limitado, 5 encontros, por exemplo, que a gente debata sobre isso, que a gente fale sobre isso, que a gente fortaleça os pais a se impor em relação a isso. Porque não adianta o pai também tentar fazer e não ter respaldo. Porque os pais também não conseguem, porque daí o filho olha e fala assim, mas todo mundo tem, eu não tenho. Não sei, eu cresci ouvindo assim, você não é todo mundo. Exato. Eu falo lá em casa a mesma coisa. Tanto que elas nem, né? Elas já falam pra mim assim, já sei que você vai falar, você não é todo mundo. Eu falo, é isso aí mesmo. Então, assim, mas eles precisam de ajuda pra isso. Porque eles também não estão conseguindo. Eles são amigos, né? Mais do que pais. Então, e aí também é uma outra coisa para um outro debate, né? Pai não é amigo, gente. Meu não era. N- O meu nunca foi. Não, assim. Mas ele foi um excelente pai. Exato, é isso. A gente confundiu as coisas. Então, essa história de ser amigo vem aí, ó, junto com essa entrada da tecnologia na vida da gente, né? Então tá tudo muito interligado. Então, assim, Márcia, a gente tá vivendo um momento bom? Não. Tá muito ruim. Com essa questão tecnológica invadindo, a gente usando sem controle, a gente não sendo realmente pai e mãe de verdade do filho, né? E a gente não fazendo o que a gente precisa fazer. Então, ou a gente toma a rédea da situação, ou a gente vai cair num buraco muito fundo e vai demorar um pouquinho para sair. É isso que eu ia te perguntar. Você falou que isso aqui não está sendo usado como um meio, mas sim como um fim. Qual é o fim na sua concepção? O fim, a vida tá aqui dentro. A vida tá aqui. Mas você acha que ainda dá tempo de reverter? A longo prazo, não é a curto prazo. Porque, veja, as pessoas não sabem mais se relacionar. As pessoas não sabem mais respeitar a opinião do outro. Se você não concorda comigo, eu não quero mais conversar com você. Né? Hoje, o que eu vejo? Meu filho de 12 anos. Márcia, eu tenho o maior problema para juntar os amigos em casa. Ninguém vai. Ninguém vai. Porque é muito melhor ficar em casa jogando.
Na verdade, isso aqui traz uma infinidade de problemas. Está afetando desde a nossa saúde, a visão, o sedentarismo, até as relações. Ninguém se conversa mais assim. Não. A gente está com dificuldade de comportamental, saúde mental. Aí a gente vai listando financeiro, que são as Financeiro, as bets. bets, né? Que tá grave o assunto, tá muito grave. E eu vou te falar um outro negócio que eu dei risada outro dia, porque por um lado você ri de alegria e de outro você ri de nervoso, né? Você sabe que pela primeira vez na história, na humanidade, inclusive, isso no mundo, caiu o índice de gestação na adolescência. Aham, sim, Tá, que legal, né? sim. Bacana. Mas por outro lado, por que que tá caindo? Ninguém está mais se Porque relacionando. ninguém mais se relaciona, eles não saem mais de casa, o relacionamento tá virtual. Entendeu? Ninguém declarou isso abertamente ainda, mas se você começar a fazer link uma coisa com a outra, eles não saem mais de casa. E outra, manter relacionamento não é difícil? Muito. Não é? Não é difícil? E ninguém tá mais exposto a isso. Por quê? Porque a gente vive uma vida aqui do imediatismo. Por isso que eu tô te falando que isso aqui tá sendo usado como fim. É. É tudo pronto, rápido, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E é uma coisa que muito se vende aqui, né? Os próprios influenciadores, eles vendem a coisa muito rápida. Então você vai ficar bombado rápido, Você vai você vai ficar ficar rico magro, rápido. vai ficar rico rápido. Talvez até fosse, de repente, um início de tudo, regulamentar essa suposta profissão, Precisamos urgentemente regulamentar muita coisa. né? Olha, o influenciador ele pode fazer até aqui, Ô, né? Márcia, você viu essa geração de influencers de 14 anos de idade sendo coach de vida financeira? Então, aí, os senhores que cuidam das leis, de repente, olhar mais atentamente a essa questão, regulamentar. Regulamentar, porque olha só, o que que um adolescente de 14 anos tem pra te falar de vida financeira? Hoje, você vê adolescente falando assim: pra que que eu vou fazer faculdade? Se eu posso ser influencer e ganhar muito mais do que eu ficar. Onde? Então, assim, a gente tá gerando uma geração de imbecil, desculpa. E outra, até 2025, nós vamos ter uma geração aí de pessoas que não vão ser empregáveis. Porque elas não vão dar conta. Elas não vão aguentar a pressão do trabalho e elas não vão dar conta de produzir nada. Porque para você crescer num trabalho, você tem que Se se capacitar. capacitar, você tem que subir degraus. E eles não querem mais porque aqui é tudo muito rápido. Sim. Por isso também aí é outro problema, mão de obra capacitada. A O gente não mercado tem. reclama muito disso. Falta. Exatamente. Então, assim, agora o que você pensa uma coisa: se a educação transforma, se a educação muda, se é pela educação que a gente evolui, como que essas crianças vão parar de estudar para virar influencer? Onde é que a gente vai parar? Quer saber? Tem que participar da Gente, audiência. todo mundo na audiência, dia 30, 7 horas da noite. A gente, cada um vai ter 15 minutos de fala, tá ali para 1 hora e meia de duração. A gente vai receber perguntas, vai Boa. responder, mas assim, a gente precisa participar. A sociedade civil precisa estar junto nessa discussão. Márcia, a gente tem um outro dado importante do quanto aumentou os acidentes de trânsito por Do causa do uso do celular. celular. Vai vendo né, a mudança errônea da nossa vida, né? Não, então, só que a gente não se atenta a isso, né? Então, eu penso assim, ó, quando eu comecei a falar sobre o assunto, tinha horas que eu pensava assim, gente, eu tô falando no deserto, pro grão de areia, não é possível. Porque assim, parece que você falava e ninguém escutava, né? Hoje eu fico feliz de ver o quanto tem gente falando. Tudo bem que tem gente falando um monte de besteira por aí, mas pelo menos tá falando e tá ajudando as pessoas a olharem pra isso, Tá né? colocando em Em pauta, né? pauta. Outra coisa, olha o que a gente tá, Márcia, de professor sendo agredido em sala de aula pela arrogância e prepotência dos alunos. A gente precisa mudar urgentemente. Precisa. E você precisa voltar para falar mais sobre. Porque é assim, esse é um tema que, na verdade, é o que a gente está colocando aqui. As ramificações que nos levam é o debate, a discussão, é trazer especialistas para tentar, de alguma maneira, clarear. Acho que a Esther falou um negócio muito interessante. Está todo mundo muito perdido, de A a Z. Não é uma história não é um problema que está distante da vida da gente, Tá do não. lado, tá dentro. Está totalmente relacionado, independente se você tem filho, não tem filho, convive com adolescente, é educador, é psicólogo, é algo que a gente precisa mudar e a mudança é comportamental. Comportamental, exatamente. Então a gente precisa se unir
debater, discutir, buscar alternativas que tentem barrar isso aqui e, de fato, como você bem disse, tornar um meio e não um fim. Meio, gente. Vamos usar isso aqui pro bem. Sim. Por isso que eu volto a te falar. Na audiência eu não vou falar dos benefícios disso. Não, não é o caso, Não né? é o caso. A gente precisa realmente trazer dados, mostrar fatos, né? As pessoas precisam ter um choque da realidade, do que está acontecendo. E você falou uma coisa que é isso aí. Ah, mas na minha casa não acontece. Acontece. Claro que E sim, você não está percebendo. claro que sim. Então, é sério, não é brincadeira, né? Não é à toa que na China já tem mais de 150 hospitais para dependentes tecnológicos, tá? Se você procurar no YouTube, você vai ver. Porque é grave. É muito grave. Bom, da nossa parte a gente vai fazer o que pode, ainda que seja um grãozinho de areia no meio do deserto, a gente vai continuar fazendo, porque é o mínimo, eu, enquanto jornalista, é o que me resta fazer, trazer esse tema à tona, colocar ele sempre em pauta. Por isso eu quero agradecer você ter vindo aqui para falar sobre Isso aí. isso. Dia 30 de abril, não esqueçam, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Jundiaí. Eu, particularmente, quero ver até se eu estarei presente, porque eu acho que a gente precisa aprender, é a tal da educação, né? A gente tem que ter interesse para entender o que é que está acontecendo. Volte sempre, muito obrigada. Obrigada. Ó, esse giro está terminando. Eu volto e eu espero você. Um beijo, tchau. Tchau.